Dezembro de 1980, RSS do Cazaquistão, Nikolai Djumagaliev organizou uma reunião com amigos em sua casa. Durante a festa, ele prestou atenção em uma das garotas e sugeriu que fossem para um lugar mais reservado, no quarto ao lado. O casal fez sexo e algumas horas depois, quando a garota adormeceu, Djumagaliev a estrangulou e a esquartejou. No local do crime, os colegas o pegaram em flagrante e, sóbrios de repente, fugiram horrorizados para a delegacia local. Olá, meu nome é Angelina. Iniciamos um projeto para contar sobre crimes de grande repercussão e pessoas perigosas. Vamos começar com Nikolai Djumagaliev, o homem que foi chamado de principal canibal da União Soviética. Segundo dados oficiais, ele matou brutalmente 10 mulheres. Lembrem-se, likes e comentários ajudam a divulgar o vídeo. Obrigada! Janeiro de 1979, Cazaquistão, Vila Fabrishny, a 45 quilômetros de Almaty. Pela estrada caminha Nikolai Djumagaliev, 26 anos, cresceu em família numerosa, teve diversas profissões e depois trabalhou no corpo de bombeiros. O homem percebe uma moça chamada Nadezhda Andronik. Ela se torna a primeira vítima do canibal. Ele a ataca e a esfaqueia. Eu cortei os seios do cadáver junto com tiras de gordura, cortei as panturrilhas, separei a pelvis e as coxas, depois coloquei todas essas partes na mochila e levei para casa. A carne dessa mulher eu comi por cerca de 1 mês. Da primeira vez comi carne humana à força, mas depois me acostumei. Adolescentes locais encontram partes do corpo da vítima e avisam a polícia. Depois, os policiais suspeitarão de membros de uma seita religiosa e do namorado dela pelo crime, mas todas as acusações serão infundadas. Dediquei quase 20 anos ao estudo do fenômeno da mania em criminosos em série, assassinos em série. Nossas próprias pesquisas mostram que é extremamente raro observar uma ligação direta entre o passado de uma pessoa e o início do comportamento maníaco, o comportamento maníaco na vida adulta. Não havia nada de extraordinário em sua biografia que tivesse importância decisiva como uma ligação direta entre seu passado, por exemplo, infância, adolescência e seu comportamento maníaco. Muitos levam o mesmo estilo de vida e crescem no mesmo ambiente que ele. Entre todos, apenas um Djumagali se destacou. Enquanto os investigadores procuravam o criminoso, Djumagaliev, como ele mesmo contou depois, começou a caçar mulheres. E muito depois. Em um vilarejo perto de Almaty, os moradores acordaram com um grito horrível vindo da casa dos Aksenov. Os vizinhos não se arriscam a ir sozinhos e chamam a polícia. Quando os policiais entram na casa, eles veem os corpos mutilados de 2 mulheres, uma mãe idosa e sua filha. Um som estranho vem do armário, os policiais olham dentro e veem uma menina. Ela conseguiu se esconder e sobreviveu por um milagre ao massacre noturno. Mais tarde, ela contará que viu o assassino bebendo o sangue de sua mãe imediatamente. Os policiais duvidam da veracidade das palavras da criança, mas durante a inspeção do local do crime e na perícia médico-legal, fica claro que isso é verdade. A polícia agora suspeita que ambos os crimes na casa à beira da estrada foram cometidos por uma só pessoa. Se falarmos sobre fenômenos como Djumagaliev e o ucraniano Vladimir Dolgi, assassinatos patossexuais, ou seja, na base disso está um comportamento sexual patológico, ou seja, primeiro ocorre o estupro, sendo um estupro necrófilo acompanhado de assassinato, e depois, digamos assim, a obtenção de algum tipo de efeito estático, ou seja, obter prazer do preparo, ou seja, da culinária. Se, por exemplo, diferenciarmos o canibalismo, nós o chamamos de condicional técnico, né? Ou seja, quando a pessoa é morta simplesmente para saciar a fome e comer. Ou seja, sem conotação sexual, sem o menor vetor assexual, e o canibalismo que está associado a algum vetor patossexual com um desenvolvimento patossexual. Isso, felizmente para nós, acontece extremamente raro. Djumagaliev vai receber vários apelidos, mas o mais conhecido será Presa de Ferro. De janeiro a agosto de 1979, o canibal cometeu mais 4 assassinatos. Logo, as notícias sobre o criminoso, capaz de invadir casas e matar, se espalharam não só pelo Cazaquistão, mas por toda a União Soviética. No outono de 1979, os assassinatos param de repente. Em 21 de agosto, Djumagaliev bebe com seus colegas do corpo de bombeiros. O canibal se gaba para os amigos de sua espingarda. Ele gostava muito de caçar. Depois, existem algumas versões do que aconteceu, mas a principal é que a arma dispara acidentalmente e um dos colegas do canibal morre. Assim, Djumagaliev acaba atrás das grades por um crime que não tem nenhuma relação com a série de assassinatos brutais de mulheres. O maníaco fisicamente não consegue fazer uma pausa. Essa é uma das principais características da mania.
A mania é um grau extremamente crítico de dependência do comportamento patossexual, por isso o maníaco não é capaz de parar. E quando ele é forçado a ficar preso, é extremamente difícil para ele. Ele sofre, ele é pobre, ele é infeliz. E ele só sonha e lamenta apenas o fato de estar privado da possibilidade de satisfazer essas suas necessidades maníacas. Durante o processo, o criminoso foi avaliado por um psiquiatra, recebeu diagnóstico de esquizofrenia, mas logo esse diagnóstico foi retirado. Por homicídio culposo, Joe Mogalev recebeu 4,5 anos de prisão, porém ele foi libertado após apenas 1 ano e, segundo informações oficiais, cometeu 3 assassinatos de garotas. O último, ocorrido na noite de 18 de dezembro de 1980, foi fatal para o assassino em série, na noite de 18 de dezembro de 1980. Com Joe Mogalev aconteceu a história que contamos no início. Ele estrangulou e esquartejou uma garota em sua casa, e isso foi visto por seus colegas. Teve relações sexuais com ela e decidiu fazer um experimento para ver se a alma sai do corpo ou não. Começou a esquartejá-la, separou a cabeça, os braços, mas não conseguiu ir além disso. 4 policiais chegam à casa do assassino em série e encontram Joe Mogalev nu na cena do crime, mas ele consegue fugir, embora não por muito tempo, pois logo o canibal é capturado. No dia 3 de dezembro de 1981, Nicolau Joe Mogalev foi julgado. Ele foi considerado inimputável, diagnosticado novamente com esquizofrenia e enviado para tratamento compulsório em hospital fechado, onde ficou 8 anos. Na verdade, todo o procedimento de sua captura, prisões e apresentação de acusações é um grande mistério. Eu sei disso, pode-se dizer de ouvir falar, mas de fontes confiáveis. Minha professora de psicologia, doutora em ciências psicológicas, trabalhou diretamente com ele. Por que exatamente essa mulher? Por que exatamente essa mulher? Qual foi o motivo? O que você não gostou, por exemplo, na mulher número 1? Lyudmila Ivanovna Kazmirenko não foi só minha professora, mas também minha mentora por muito tempo. Nós fizemos essa pergunta para ela várias vezes e também tínhamos interesse nisso. Ela disse: desculpem, pessoal, mas essa pergunta ele não respondeu. Posso supor, estou 99% convencido de que são necessidades comuns e baixas a satisfação de necessidades baixas. Isso é uma necrofilia patossexual, ou seja, são necessidades animais. Elas o excitavam no nível das sensações físicas, nada mais, nada menos. 8 anos depois, em 1989, os médicos decidem que o homem pode ser transferido para um hospital psiquiátrico comum. Para o transporte dele, apenas um auxiliar e uma enfermeira são designados para a escolta. Assim, Zhumagaliev foge da polícia. Zhumagaliev escondeu-se por quase 2 anos nas montanhas do Quirguistão, coletando plantas medicinais e trocando-as por comida com moradores locais. Para confundir os investigadores, o canibal pede a um amigo de Moscou que envie ao Cazaquistão uma carta fingindo ser de alguém que se suicidou. Eu admiro as belezas da capital e as mulheres locais. Os investigadores interceptaram a mensagem estranha e começaram a procurar o criminoso em Moscou. Em abril de 1991, Zhumagaliev é detido, o homem é levado para a delegacia por roubo de ovelhas. Ele diz ser chinês, mas não explica nos interrogatórios como chegou à União Soviética, o que gera desconfiança nos investigadores. A identidade do criminoso é logo descoberta e o assassino retorna ao hospital psiquiátrico. Uma pessoa boa, comunicativa, lúcida, com uma fala muito coerente, pensamentos bastante filosóficos e uma orientação muito humanitária. Ou seja, uma pessoa que sim valorizava acima de tudo a justiça, uma justiça universal, falava em nível filosófico sobre o valor da vida, que a vida no geral está acima de tudo. A ideia de missão é mencionada por muitos assassinos em série. Já chegamos a essa conclusão há muito tempo. Ele nem sempre faz isso, claro, mas na maioria das vezes eles inventam isso como uma história para justificar a si mesmos. Em primeiro lugar, para si mesmos, ou seja, para dar uma resposta a si próprios sobre por que estão fazendo isso e para que precisam disso. Ou seja, eles dizem: eu sou o Messias, estou purificando o mundo da imundície, sou o sanitarista da sociedade. E eles carregam esse título elevado ao longo de toda a sua prática maníaca. Isso é característico de praticamente todos os assassinos em série, de todos os maníacos. Atualmente, Nikolai Zhumagaliev tem 69 anos, está isolado da sociedade e se encontra em um hospital psiquiátrico no vilarejo de Aktaz, na região de Almaty, no Cazaquistão. Em 2014, Zhumagaliev foi acusado de um 10º assassinato, que ele cometeu em 1990. Sim, mesmo foragido e se escondendo da polícia, o criminoso continuou matando. A culpa de Zhumagaliev foi comprovada. Essas pessoas precisam ser isoladas da sociedade e para sempre, de forma muito rigorosa.
Nada de tratamentos obrigatórios. Tratamento obrigatório Bem, temos um exemplo claro do que acontece com o tratamento obrigatório. E se ele melhorar amanhã? E se o diagnóstico estiver errado? Se houver um erro de diagnóstico, ele não precisa se recuperar. Em um ano, ele vai voltar ao normal e demonstrar saúde mental absoluta. O que acontece depois? Devemos perdoá-lo se nós ou a sociedade o curamos? Não, de forma alguma. Acredito que essas pessoas devem ser isoladas rigorosamente. Há um pequeno detalhe. Eu acredito que esse tipo de criminoso deve ter acesso à ciência fundamental, à medicina. Sim, talvez isso seja cínico, algumas pessoas me condenam por isso, mas eu acho que eles devem receber um bom atendimento médico, né, uma boa alimentação, mas eles devem ser úteis para a ciência. Um ponto importante eu, em condições, para que sim, adicionais. Para nós, contar sobre crimes nesse formato é algo novo. Ficaremos felizes com qualquer feedback. Não deixe de escrever nos comentários sobre quem devemos fazer o próximo episódio. Até breve!